Vivemos rodeados de respostas rápidas, mas talvez o mais importante na vida seja aprender a fazer melhores perguntas. Eu sou Alberto Azevedo e este é o podcast Entre Perguntas. Há uns tempos, numa sessão, uma pessoa disse uma frase que a mim me pareceu bastante familiar, que era: eu já pensei em tudo. E eu acredito que sim, porque há pessoas que pensam mesmo em tudo. Pensam naquilo que aconteceu, pensam no que podia ter acontecido, pensam no que pode vir a acontecer, pensam naquilo que os outros pensam e pensam no que os outros poderão pensar sobre aquilo que os outros estão a pensar. Isto é um nível de dedicação impressionante. Ora bem, se o excesso de pensamento queimasse calorias, havia muita gente a sair das sessões com menos 5 quilos, pelo menos. Mas não, sai apenas mais cansada. E talvez esta seja uma das questões mais, diria, comuns do nosso tempo. Porquê é que pensamos tanto? Não sei se já pensaram sobre isto, mas porquê é que uma simples decisão se transforma numa reunião interna com 20 opiniões diferentes? Porquê é que uma mensagem sem um emoji consegue gerar 3 teorias, 4 cenários e um pequeno documentário emocional? E acima de tudo, porquê é que pensar tanto raramente nos traz a paz que prometia trazer? Se nós formos honestos, a maioria de nós acredita numa coisa. Acredita que vai encontrar a tranquilidade quando pensar o suficiente. Só que acontece exatamente o contrário. Quanto mais pensamos, mais material encontramos para continuar a pensar. Funciona como se tentássemos apagar um incêndio com gasolina intelectual. Ele não melhora, só se torna mais sofisticado. E no dia a dia, nas consultas que faço, eu vejo isto com muita frequência. Pessoas inteligentes, pessoas mesmo muito inteligentes, capazes de analisar uma situação de todos os ângulos possíveis. O problema é que às vezes analisam tanto que nunca chegam a viver realmente a situação. Porque isto do pensar dá-nos uma sensação interessante, a sensação de controle. Quando pensamos muito, parece que estamos a fazer alguma coisa. Parece que estamos a avançar, parece que estamos a resolver, mas nem sempre estamos. Às vezes estamos apenas a dar voltas, a fazer círculos. E existe uma grande diferença entre reflexão e ruminação. Porque a reflexão aproxima-te de uma resposta. A ruminação faz-te dar voltas sempre à mesma pergunta. E às vezes durante meses ou anos. Ou pelo menos até aparecer outro problema igualmente interessante para alimentarmos com esses pensamentos. Porque a mente tem uma característica muito curiosa, pelo menos para mim. Ela adora problemas. Aliás, se não existir um problema real, ela é perfeitamente capaz de criar um. É, acima de tudo, uma competência muito pouco valorizada. E repara numa coisa. Quantas vezes já sofreste por algo que nunca aconteceu? Quantas conversas difíceis tiveste mentalmente e que nunca chegaram a existir na realidade? Quantos cenários é que criaste e que acabaram por não acontecer? E, no entanto, o desgaste emocional, esse foi muito real. Porque o corpo não distingue muito bem entre um perigo real e um perigo repetidamente imaginado. E é aqui que está uma das grandes armadilhas. Pensamos que estamos a preparar-nos-nos, mas muitas vezes estamos apenas a preocupar-nos. E atenção, eu não estou com isto a dizer que pensar é mau. Se fosse, este episódio tinha só 3 minutos e já era muito. Pensar é uma capacidade extraordinária. O problema começa quando o pensamento deixa de ser uma ferramenta e passa a ser o sítio onde vivemos. Porque há muitas pessoas que já não vivem no presente. Elas vivem em simulações mentais. E se isto correr mal? E se eu me arrepender? E se isto não resultar? Sim, porque há pessoas que também ficam ansiosas com a possibilidade de correr bem. E se isto resultar, o que é que vai acontecer? Porque isso depois traz outras responsabilidades.
E a mente aqui é muito, diria, democrática. Ela preocupa-se com tudo. E talvez aqui a pergunta mais importante não seja como é que eu faço para parar de pensar, porque isso provavelmente, lamento, não vai acontecer. Talvez aqui a pergunta seja porque é que eu sinto que preciso de pensar tanto? Porque muitas vezes, por detrás do excesso de pensamento, existe uma coisa positiva, que é a tentativa de proteção. E proteção contra o quê? Perguntam vocês. Proteção contra a rejeição, contra o erro, contra a perda, contra a crítica, a proteção contra a incerteza. Só que aqui temos um problema. A vida continua a acontecer no território da incerteza, porque sempre funcionou assim e sempre vai acontecer. Ninguém sabe exatamente o que vai acontecer amanhã. E mesmo assim, a vida continua. E mesmo assim, as relações acontecem, os negócios avançam, as decisões são tomadas, os filhos nascem, os sonhos começam. E não é porque existam garantias, mas, acima de tudo, é porque alguém decidiu avançar sem essas garantias. E é talvez isso que o excesso de pensamento tenta evitar, o risco. Porque pensar dá-nos a ilusão de que podemos eliminar este risco. Lamento, não podemos. Podemos apenas adiar a experiência. E às vezes passamos tanto tempo a tentar garantir que não vamos errar que acabamos por não viver. Aliás, uma das frases que eu mais gosto é esta. Há pessoas que passam tanto tempo a pensar na vida que se esquecem de participar nela. Por isso, esta frase talvez mereça um pouco mais de reflexão. E atenção, não é mais um pensamento, é reflexão. Porque também aqui, pelo menos para mim, existe uma diferença. E eu vou-te deixar com duas perguntas. Qual é a decisão que tens adiado porque ainda procuras uma certeza que provavelmente nunca vai chegar? E quanto da tua energia está a ser usada para viver a tua vida e quanto está a ser usada para imaginar tudo o que pode correr mal? Então, talvez não precises de pensar mais. Talvez precises de confiar um pouco mais. E não é na vida, é em ti. Obrigado por estares desse lado. Este foi mais um episódio do podcast Entre Perguntas. E se durante este episódio te apanhaste a pensar demasiado sobre o tema de pensar demasiado, parabéns! Acabaste de participar numas atividades mais favoritas da mente humana. Encontramos-nos no próximo episódio.